me chamo Gláucia, eu tenho 4 filhos, sou a mãe do Arthur, de 4 anos, da Melissa, de 3 anos, da Maria Helena, de 1 ano e 11 meses, e do Leônidas, de 1 mês e 23 dias. 1 mês e 23, vai fazer 2 meses, dia 21. E vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né, dessa minha vida de mãe. Então, eu sempre tive vontade, né, de ser mãe, né? Quando eu ainda namorava com o Luiz, que é o meu esposo, a gente sempre teve o desejo de ter muitos filhos, né? A princípio a gente queria ter 6 filhos, né? Mas quando eu engravidei, né, do meu primeiro filho, eu perdi, né? Foi um momento muito triste pra gente. E 1 mês depois, né, eu fiquei sabendo que eu estava com um tumor no ovário e eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Tirei o tumor e tive que tirar o ovário, né? Fiquei só com o ovário. E depois, para fazer os exames, né, de rotina, eu descobri que eu estava com outro tumor, né, no outro ovário. E aquilo foi um choque para nós, né, que a gente sempre queria ter filhos, né, apesar da gente ter o desejo de adotar, mas a gente eu queria ter a sensação, né, de gerar os filhos dentro de mim, né. E o médico até cogitou a ideia da gente adotar, porque ele falou que ia ser muito difícil, né, eu engravidar, poder ter filhos. Então nós mudamos de médico, fomos para outra médica e ela nos deu um pouco mais de conforto, nos deu mais conforto, né? Falou que ia ser difícil poder engravidar, mas não ia ser impossível. Eu fiquei 1 ano e meio, né, sem poder engravidar por causa desses problemas. E depois desse período de 1 ano e meio, nós começamos a tentar novamente, né? E foi quando nós descobrimos que eu estava grávida do Arthur, né? Que foi muito, nossa, foi muito, nós ficamos muito felizes, né? Porque a gente não acreditava. Desde o começo eu queria que ele nascesse de parto normal, né? Sempre tive esse desejo, essa vontade. Meu nome é Marilisa, sou doula. Faço acompanhamento de gestantes, né, que desejam ter o parto de uma forma respeitosa, digna, que preserve a autonomia dela, que seja algo de fato importante e que marque a vida dela para sempre, né. Eu considero o parto um dos momentos mais importantes na vida da mulher e a gente está em luta, né, para que esse momento seja sempre vivenciado com carinho, com atenção, com respeito. Mas infelizmente não deu, ele nasceu de uma cesárea. 1 ano e 1 dia depois nasceu a Melissa, também de cesariana. E 1 ano e 7 meses depois da Melissa nasceu a Maria Helena, né, também de cesariana, porque tinha aquele mito, né, uma vez cesárea, sempre cesárea. Então, eu tenho uma amiga chamada Jéssica, que ela sempre me falava, né, nossa, é possível, vai atrás. Só que eu preferi acreditar nos médicos, né, não me informava muito. Eu participava de alguns grupos, mas nunca fui atrás, assim, de nada. E pra mim o divisor, o que fez eu decidir, quando eu descobri que estava grávida do Leônidas, foi quando eu assisti aquele filme Renascimento do Parto. Eu ainda não estava grávida dele, Maria Helena acho que ainda não tinha, deveria ter 1 ano quando eu fui assistir. E eu fiquei chocada, né? Não sabia que era tão agressivo, assim, pra mim e também pro bebê. E naquele dia eu pensei, quando eu engravidar, eu vou querer ter um parto natural, né? Um parto que seja respeitoso, que seja do jeito que eu sempre quis, né? Não vou mais me submeter a uma cesariana. E logo, um pouco tempo depois, eu descobri que estava grávida do Leônidas. Foi um susto muito grande pra gente, porque eu estava com o Gil, mas não teve jeito. E então, desde quando eu descobri que estava grávida dele, eu fui atrás.
Passei por alguns médicos, todos falaram que eu não podia. O que me chamou muita atenção foi o fato de nenhum médico, nenhum especialista da área acreditar, né, no que ela estava sentindo, que era a vontade de parir, né, naturalmente, de trazer o Leônidas no mundo de uma forma natural. Então isso já me tocou desde o início, né? Tanto que eu lembro até hoje que eu falei pra ela que se a gente tem 1% de possibilidade de ter um parto normal, a gente vai trabalhar nesse 1%, né? Então eu e o meu esposo, nós até cogitamos a ideia de um parto domiciliar, e pra mim aquilo foi... Eu nem estava acreditando, porque muitas vezes eu quis desistir, né? Quando eu estava grávida, eu quis desistir, eu ficava com medo. Eu até falava com a Marilis, né, que eu ia ter que controlar mais, ia ter que trabalhar mais com o meu medo, né? Porque eu tinha medo, né? Apesar da gente, de eu pesquisar, de ver alguns relatos de parto normal após 3 cesáreas, eu tinha medo, né? Mas eu sabia, no fundo do meu coração, eu sabia que ia dar certo. Apesar de querer desistir, muitas vezes tinha uma coisa que dava dentro de mim que fazia eu voltar atrás, né? E foi aí que eu fui trabalhando no meu medo e fui até o fim. Aí, depois de ela ir atrás dos médicos que poderiam estar apoiando ela, a gente começou a fazer os atendimentos em julho, né? E nesses atendimentos a gente trabalhava um pouco da questão do medo, a questão do próprio histórico dela de cesáreas anterior, né? Como que era isso para ela, a gente ia conversando bastante, ia trabalhando também exercícios para facilitar, para preparar o corpo, né, para o parto, muita massagem, muito alongamento. A gente fez diversos exercícios que levassem a ela a se preparar para o dia do parto, né? Foi uma luta também, né, estar junto com ela, porque toda vez que a gente vinha, em todos os encontros que eu estava junto com ela, tanto no dia do parto, tanto no pós-parto, me reforçou muito também, né, a acreditar na força da mulher. Porque eu não sendo mãe, então eu acredito nesse trabalho, acredito demais no corpo da mulher, mas sentir isso dentro de mim eu ainda não senti, né? Então, às vezes a gente fica insegura, né, mesmo por conta do próprio sistema, que às vezes faz a gente se sentir assim, né, sem muita segurança no nosso corpo, mas estar com ela e ver todo esse processo assim, me fortaleceu quanto mulher, me fortaleceu no meu trabalho, de estar vendo que é sim possível, né, que a ciência ela tem todo o apoio pra gente, se a gente sabe dialogar, né, se a gente sabe ir de encontro de uma forma positiva, ela vai dar todo o amparo, né. Sobre a dor, né, todo mundo me pergunta, né, minhas amigas sempre me perguntam. Pra mim foi muito tranquilo, né, é uma dor totalmente suportável, né, eu esperava algo assim absurdo, né? Eu achava que ia ser muito dolorido, mas não foi. Então essa é a ideia que a gente busca trazer, né, no parto humanizado, no meu trabalho como doula, é trazer a mulher como protagonista do parto, que aquele momento seja vivenciado por ela, né? Que ela possa parir, que ela possa sentir o corpo dela, que ela tenha total consciência de tudo que está acontecendo com ela, porque é um momento para ser lembrado, né? É um dos momentos mais importantes, e geralmente quando é uma cesárea ou é um parto induzido, rápido, a mulher não sente, não tem essas sensações no corpo dela, né? Então essa é a ideia do trabalho, de a gente trazer a mulher como protagonista desse momento, que o parto seja dela. As dores que, assim, para mim foram mais fortes foram as que antecederam o nascimento dele, mas que foi muito rápido também, e é totalmente suportável, não é uma coisa de outro mundo. Pra mim foi bem tranquilo, foi muito bom. E as mulheres confundem muito também dor com sofrimento, né? Uma coisa é você sofrer no trabalho de parto com intervenções que não são necessárias, outra coisa é você sentir a dor. A dor ela é do ser humano, né? O ser humano carrega ela. E você aprende muito pela dor, né? Mas com o sofrimento não, o sofrimento ele vem com as intervenções, né? Que é uma coisa que não é do seu corpo. Então sempre lembrar dessa diferença entre a dor e o sofrimento. A dor você renasce. E as pessoas que eu queria estavam lá comigo, né? Que era a minha mãe, a minha sogra, o meu esposo, a minha doula, Marilis, e o meu médico,
E foram essas pessoas que assistiram o nascimento do meu filho, Leônidas, né? E pra mim isso foi muito bom, né? Foi o apoio das pessoas que sabiam do quanto eu queria viver esse momento, né? E eles estavam lá vivendo tudo aquilo comigo. E ai, não consegui. Consegue. E o apoio deles foi fundamental para mim. Porque se eu não tivesse o apoio deles, eu acredito que eu não ia conseguir. Porque eles acreditaram em mim, sabiam que era. O Luiz muitas vezes falou, isso é uma loucura que está querendo fazer. Mas ele me apoiou, ele ficou do meu lado o tempo todo. As pessoas que eu mais amo estavam comigo, né? Então foi essencial o apoio deles, de todos deles, da Marilise, da minha mãe, da minha sogra, do meu esposo e do Dr. Gilberto, que acreditou muito em mim, que me deu essa chance de poder passar por essa experiência que eu sempre quis. Eu não queria viver sem ter essa experiência, sem sentir tudo isso, né? De estar grávida, passar pelo todo o trabalho de parto e sentir o meu filho saindo de dentro de mim, né? Da forma mais respeitosa, assim, que poderia ser. Ela pariu de pé, transgredindo todas as ordens do hospital, né? A gente conseguiu arranjar um jeitinho para colocar todo mundo na sala. O Leônidas chegou super tranquilo, foi um expulsivo bem rápido, que o expulsivo é o momento que o bebê sai. E o primeiro contato que o Leônidas teve foi com o Luiz, né? O Luiz segurou ele. Foi muito emocionante também para o pai deles, né? Relatando que foi uma das experiências mais emocionantes e mais de aventura, com vista de muita coisa, né? Foi lindo, assim, ele chegou muito em paz, muito tranquilo, muito sereno, não teve nenhuma complicação. A gente costuma dizer que quando a mulher acredita, né, nela, que ela sente isso, para confiar, né? Porque ninguém sabe mais do que ela mesma, né? Então foi isso que a gente fez no dia. A gente acreditou, confiou, eu sei, e entregou. Que lindo, gente. Eu lembro uma coisa que me marcou muito, né? Antes dele nascer, foi que eu já estava muito cansada, né? Eu lembro que eu falava direto que queria dormir, né? Que eu estava com sono, eu estava bastante cansada. Porque desde as 4 da manhã, que ele veio nascer à meia-noite do dia 21 de agosto, né, eu entrei em trabalho de parto às 4 da manhã do dia 20. E um pouco antes, né, de eu entrar nas contrações mesmo fortes, assim, no período expulsivo, eu falei pra Marilise, Marilise, eu acho que eu não vou conseguir, não tô conseguindo, né, porque eu já estava bastante cansada, né, e eu lembro dela falar, foram as últimas coisas que eu lembro antes de começar o expulsivo, né? Dela me falando, você vai conseguir sim. Lembra que a gente combinou antes, né? Que não ia deixar você desistir. Depois disso eu não lembro mais de ver ninguém na sala, ficou tudo escuro, né? Não lembro de escutar a voz de ninguém. E ficou tudo escuro pra mim, parecia que só tava eu e o Leônidas, né? E eu só escutava a minha voz. Eu lembro de eu chamando ele, vem filho, né? E depois que ele nasceu, quando eu escutei o choro dele, eu acordei, né? Porque até então não via ninguém. E foi muito marcante isso pra mim, foi muito interessante nesse momento. E foi do jeito que eu sempre quis.
o Luiz lá segurando, tendo o primeiro contato com ele, e depois ele vindo para os meus braços. Ele nasceu com circular, né, no cordão, e ele nasceu com uma circular no pescoço e uma no pezinho. E foi maravilhoso, foi muito bom. E um dos grandes mitos, né, que de impossibilitar o parto normal e natural é a circular de cordão, né? Assim como cesárea anterior, né? Então a Glaucia, ela superou 2 estatísticas de uma vez só, né? Que era, o Leonidas nasceu com circular, uma no pescoço e uma no pé, e ela pariu depois de 3 cesáreas anteriores, né? Então ela vem trazer essa história para comprovar mesmo de que as mulheres são capazes, as mulheres parem desde o início da humanidade para sempre elas vão continuar parindo, né? Então, posso? Então eu queria deixar uma mensagem, né, para todas as mulheres que buscam, né, ter um parto natural, um parto respeitoso, né? Se ela tiver vontade, que não aceite o primeiro não que derem a ela, né? Que corram atrás daquilo que você quer. Se você sente no seu coração que você vai conseguir, que é aquilo que você quer, vai atrás, que você consegue, né? A vida e Deus, né? Eu sou muito, como sou temente a Deus, eu acredito muito nele, né? Ele vai colocando as pessoas certas no nosso caminho, né? Quando a gente deseja tanto uma coisa. E foi assim que eu consegui, né? Não aceitem o primeiro não. Vocês são capazes. O nosso corpo, ele sabe a hora certa. A gente sabe parir, né? E os bebês nascem. E e é isso que eu quero deixar para você. Então, eu já tenho 5 netos, 6 com Leônidas. Os meus outros 2 netos lá do Ceará, só um nasceu normal, o outro foi cesárea. Mas eu acho que foi um momento muito emocionante para mim ver essa criança nascer. Eu nunca tinha visto uma pessoa nascer normal assim como o Leandro nasceu. Então para mim foi único. Gostei muito. Deu? Deu, foi legal demais.